Fala galera, vamos conversar um pouco sobre prescrição. Você lembra o que é prescrição? Bem, gente, prescrição, né? Olha só, é a perda da pretensão por parte do Estado do direito de punir. Você sabe que quando acontece um crime, surge para o Estado o direito de punir, de executar a pena. Só que esse direito não é absoluto, porque se ele ficar inerte, o que acontece? Agora haverá o quê? A prescrição. Tudo bem? Então essa é a ideia que nós vamos começar a ficar ligado. Então, a prescrição é a perda do direito de punir, é uma causa extintiva da punibilidade porque o Estado foi inerte, tudo bem? Então já entendemos o que é a prescrição. Só que essa prescrição, gente, o curso, né, esse prazo, esse período que tem, ele não é absoluto. Porque à medida que o Estado vai agindo, ele vai ganhando novas oportunidades e a prescrição ela vai zerando. Então, por exemplo, aconteceu um fato, surge para o Estado o direito de punir. Só que quando é recebida a denúncia, zera. Esse é o primeiro estaca que nós temos ali, por exemplo, de causa interruptiva da prescrição, e temos outras também. Só que o que acontece? Eu quero conversar com você aqui, específica, sobre o artigo 117, inciso 4. Lá diz o seguinte, que o curso da prescrição interrompe pela publicação da sentença condenatória ou do acórdão condenatório, nesses casos, quando recorríveis. Tudo bem. Vamos entender um pouquinho o que é a publicação da sentença. Minha gente, publicação da sentença não é quando ela sai no diário, não. Aquilo ali é intimação, tudo bem? Então, só publica, intima e etc. para aquilo lá. Publicação da sentença para nós, do processo penal, é o seguinte, é quando ela entra nos autos. Quando é que ela entra nos autos? Se fosse um processo escrito, o juiz entrega lá para o escrivão, está aqui a sentença. Um processo eletrônico, quando ela é liberada nos autos, está publicada. Olha só. O que acontece? Quando ela é feita uma audiência, o juiz fala assim, eu vou agora dar assim, a sentença. Aquela está publicada. Aí depois a gente vai ver se tem prazo para intimar, né? As instituições que tem Ministério Público, Defensoria, são intimadas com a entrada nos autos, enfim, tal. Cada um, isso é outra coisa. Então, publicação oficial e intimação são cada uma. O que é publicação para interromper a prescrição? É quando ela entra no processo. Tudo bem. Agora, o que é o acórdão condenatório? Agora vai começar. Porque é o seguinte, para a maioria da doutrina, gente, e até para o STJ, dizia o seguinte, que esse acórdão condenatório seria quando fosse a primeira condenação. Então, por exemplo, a pessoa foi absolvida no primeiro grau, houve o recurso, e no recurso, o que aconteceu? Aquela condenação de segundo grau, presta atenção, agora ela vai virar o quê? Do segundo grau vai zerar para o Estado. Tudo bem. Outra corrente que nós tínhamos, qual era o seguinte, que era possível também? A pessoa tinha prerrogativa, prerrogativa de função. Já era processada no tribunal. Saía o quê? Logicamente, um acórdão. Então seria a primeira sentença, vamos dizer, a primeira decisão condenatória. Aquela interrompia. E o acordo que confirma a condenação? Esse não valeria para essa corrente. Por quê? Porque, por exemplo, o professor Guilherme Nutt, ele chama atenção. Ele diz que no 117.4 está escrito ou. Então, interrompe ou numa situação ou na outra, não é nas duas. Tudo bem. Esse entendimento, gente, foi compreendido pelo STJ em corte especial. Se você procurar, tem decisões de 2020 dizendo isso no STJ. Dizendo o quê? Que, olha, o acórdão, olha só, condenatório que interrompe a prescrição é o primeiro que gera condenação, não é o confirmatório. Tudo bem. Só que o STF, e agora eu preciso chamar a atenção de você, porque isso foi ontem, tudo bem? Ontem, 27 de abril de 2020, no HC 176473, o STF diz o seguinte, a publicação da sentença, isso interrompe, mas o acórdão condenatório também interrompe. Ainda que seja confirmatório, Mas se ele reduzir a pena, não interessa. Não interessa. Ele vai estar interrompendo a prescrição. Então o Ministério Público não recorreu. A defesa recorreu. Quando ela consegue diminuir a pena, aquilo ali vai interromper a prescrição? Para o STF, vai. Minha gente, o STJ tem uma decisão diferente do STF. Mas como foi em plenário do STF, preciso ser leal com você. Acredito que o STJ possivelmente vai atender para esse novo entendimento do STF. Portanto, cuidado com isso. O acórdão condenatório recorrível sempre interrompe a prescrição.
ainda que ele reduza a pena, ainda que ele mantenha a pena, ainda que ele majore a pena, se liga nisso. O acórdão confirmatório, olha só, condenatório, interrompe a prescrição, ainda que seja confirmatório, ainda que mantenha, ainda que reduza a pena que anteriormente foi fixada. É o que diz o STF no HC 176473. É aqui de Roraima, inclusive, aqui no norte do país, que foi ontem, olha só, julgado no plenário do STF. Fica ligado nisso, valeu!